Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma videoaula. E para esta, nossa quinta e última aula, eu preparei também uma série de exercícios para vocês realizarem aí em casa. Só que agora esses exercícios, na primeira parte da aula, vai ser mais focado em aquecimento. E só então, depois, na segunda parte, a gente vai para os nossos jogos de situação. Tá bom? Então, para essa primeira parte, a gente vai começar falando sobre respiração. Na nossa respiração cotidiana, a gente costuma concentrar ela no peito e jogar as nossas costelas para cima e para baixo. A respiração do ator, ela precisa ser através do diafragma, que é um músculo localizado bem abaixo dos nossos pulmões. E por que respirar pelo diafragma? Porque respirando pelo diafragma, a gente vai evitar fadiga, então a gente vai aguentar mais tempo em cena, sem morrer em cima do palco. E também a gente vai conseguir uma projeção de voz melhor respirando pelo diafragma. Portanto, a respiração, ela abre possibilidades expressivas para o ator. Nós vamos começar com alguns exercícios de respiração e já trabalhar junto um pouquinho de comecinho de aquecimento vocal. Então, para esse primeiro exercício, a gente vai ficar em pé, coluna reta, pernas separadas uma das outras, abertas na largura do nosso quadril, aqui meio que alinhado com os nossos ombros também, coluna reta. Vocês vão colocar as mãos aqui na cintura, vai inclinar o corpo um pouquinho para frente e a gente vai respirar pelo nariz, soltar pela boca, tentando sempre empurrar as nossas mãos. Então, sentir a respiração aqui embaixo. Não vai ser aqui no peito, certo? Então, vamos lá. Inspira pelo nariz, solta pela boca, tentando empurrar as mãos. Abrir aqui as nossas costelas. Então, certo? Façam isso por 20 segundos se vocês aguentarem, ok? O próximo exercício, vocês vão imaginar um balão, uma bexiga. Aí vocês colocam a mão aqui no abdômen e respira tentando empurrar a sua mão para frente. Então você vai sentir o movimento da respiração empurrando a sua mão. De novo, pode inspirar pelo nariz, soltar pela boca, empurrando a mão. Então, quando eu inspiro, eu encho a minha barriga, o meu abdômen, e quando eu expiro, eu esvazio. Então, eu encho esse balão e depois eu esvazio esse balão, certo? Para o próximo exercício, vocês vão manter essa postura reta, pernas semi-abertas aqui na largura do quadril, alinhada com os ombros. Vocês vão inspirar pelo nariz, soltar pela boca, mas agora nós vamos colocar alguns sons. Então, você vai inspirar e quando você expirar, você vai soltar toda essa respiração em som de S. Ainda utilizem a imagem do balão de ar, da bexiga. Então, imagine que essa bexiga vai encher e essa bexiga vai esvaziar até o último arzinho dentro dela. É isso que a gente vai fazer. A gente vai encher, a gente vai inspirar e soltar em som de S até esvaziar tudo. Então, 3 vezes nós vamos repetir esse exercício. Inspira pelo nariz e solta um som de S. Depois, nós vamos fazer 3 vezes inspirando pelo nariz e soltando em som de F. Então, vamos lá. Até esvaziar, até sair o último arzinho. Percebam a diferença, a força do S para o F. Tem diferença? Sintam. O F é um pouquinho mais forte do que o S. Também a gente vai repetir esse exercício por 3 vezes. Para finalizar esse, a gente vai inspirar pelo nariz, soltar pela boca, liberando todo o ar desse balão, dessa bexiga, em som de X. Então, inspirou.
até esvaziar tudo. Também repete por 3 vezes. Então, 3 vezes com som de S, 3 vezes com som de F e 3 vezes com som de X. Agora, nós vamos alongar o nosso pescoço, girando ele bem devagar, girando a nossa cabeça junto. 3 vezes para a direita e 3 vezes para a esquerda. Bem devagar. Então, começa aqui, vai lá atrás, passa para o outro lado, vem aqui para frente e volta aqui onde começou. Do mesmo jeito, 3 vezes para o outro lado. Terminado o aquecimento do nosso pescoço, o alongamento do nosso pescoço, na verdade, falei errado. Agora a gente vai subir os nossos ombros como se a gente quisesse encostá-los nas nossas orelhas. A gente sobe eles aqui, segura alguns segundinhos e quando soltar, a gente vai soltar a respiração em som de A. Então é um alívio. Tá aqui e... Vamos fazer isso por 3 vezes. Puxa tudo e... Certo? Agora nós vamos bocejar por 3 vezes e começar a fazer algumas caretas para a gente começar a mexer esses músculos faciais. Então boceja bem grande, bem grande. Abre bem a boca, como se fosse engolir o mundo. E aí a gente vai começar a fazer caretas. Então mexe lá a testa, o nariz. Caretas. Sejam criativos, sem ter vergonha, certo? E aí você pode também brincar de abrir e fechar. Então eu fecho, abro. Fecho, abro, tá? 3 vezes bocejando, 3 caretas diferentes, 3 vezes fechando todos os músculos, contraindo tudo e abrindo tudo. Tudo muito grande, tá? Então quando for bocejar é tudo bem grande, caretas bem grande, a fim de a gente exercitar todos os músculos da nossa face. Agora a gente vai inspirar e quando a gente expirar, a gente vai soltar fazendo uma vibração nos nossos lábios. É quase um BR, é um brrr, por 3 vezes. Então, inspira. 3 vezes. Ok? E o próximo, nós vamos fazer estalos com a língua em som de tlu, clá, por 20 segundos. Então, é... 20 segundos, certo? Combinado? E aí agora, vocês vão começar escolhendo aí um lugar na casa de vocês que tenha espaço para vocês poderem caminhar. Então, afasta os móveis se precisar, que vocês vão agora caminhar pelo espaço aí da casa de vocês. Esse começo é só de observação. Então, observem o espaço, observem vocês mesmos, como vocês estão, como está a caminhada de vocês no espaço, como está a pisada do pé no chão. Abram bem os dedos dos pés, pisa sentindo todo o pé, sentindo o calcanhar, sentindo o metatarso, tudo bem, bem forte no chão. Vai caminhando devagar, vai andando, vai observando esse espaço, observando você, vendo a sua casa, vendo esse ambiente aí da sua casa com um olhar diferente agora, um pouco mais atento. Aí, a partir dessa caminhada inicial, nós vamos começar a colocar obstáculos nessa caminhada. Então, vocês estão caminhando pelo espaço, observando tudo ao redor, observando, prestando bastante atenção em vocês, e aí a gente vai introduzir alguns obstáculos. Então, nesse momento, vocês vão precisar usar muito a criatividade de vocês, porque vocês vão imaginar esses obstáculos. Então, por exemplo, como seria a minha caminhada se eu estivesse pisando em um chão cheio de ovos? Então, eu estou pisando em ovos. Como seria pisar em ovos? De preferência, que esses ovos não quebrem. Então, como eu vou distribuir o peso do meu corpo? Como vai ser o impacto do meu pé nesses ovos? Como vai ser caminhar sobre ovos? Então, sintam, comecem a explorar, usem a imaginação, usem a criatividade. O próximo obstáculo que eu separei para vocês vai ser andando na areia fofa. Como se vocês estivessem andando na beira do mar.
Sintam essa areia nos pés, comecem a ter consciência dessa caminhada. Como é caminhar com esse obstáculo? Como é caminhar na areia fofa? O próximo obstáculo vai ser um piche grudento. Então, esse piche grudando nos seus pés. Como vai ficar o peso dessa caminhada? Como o meu corpo vai se comportar? Como que eu vou conseguir andar em um piche grudento? Próximo obstáculo. Cacos de vidro. Caminhando sobre cacos de vidro. Depois, caminhando sobre pedras. Caminhando sobre pedras, vocês podem imaginar pedras de diferentes tamanhos. Pedrinhas pequenininhas, pedras maiores, espaçadas uma das outras. Soltem a criatividade de vocês. Próximo obstáculo, um piso quente. Caminhar sobre um piso quente. E depois o oposto, caminhar sobre o gelo. Como seria caminhar sobre o gelo? Escorrega? Como que é? Pensem, descubram, explorem bastante essa caminhada de obstáculos. O objetivo desse exercício de caminhadas com diferentes obstáculos é para vocês colocarem no corpo a sensação, passarem a ter consciência do seu corpo no espaço. Para isso, explorem, brinquem muito, usem a criatividade de vocês nesse momento. Ainda com os exercícios de caminhada, nós vamos agora para uma segunda etapa. Então agora, ao invés de caminhar sobre pedras, você vai imaginar que o seu corpo é feito de pedra. Então, se você é feito de pedra, como é a sua caminhada? Imaginem, é como se a gente fosse criar um personagem. Então, esse personagem, ele é todo rígido. Ele é pesado. Como que ele consegue sair do lugar? Como que ele consegue se mexer? Como que ele consegue caminhar? Então, pensem e vai, mais do que pensar, é experimentar no corpo. Então, você vai trabalhar essa rigidez desse corpo pedra e experimentar diferentes caminhadas. Vou falar agora alguns outros elementos que vocês vão explorar como caminhada aí na casa de vocês. O próximo elemento é a madeira. Então, você vai imaginar que você é feito de madeira, o seu corpo madeira, como se você fosse o Pinóquio. Como seria andar? Como seria se locomover, se mexer, se o seu corpo fosse feito de madeira? O próximo elemento é como se o seu corpo fosse feito de ar, de vento. Então, como é a respiração, como você anda, como você para, tudo, gente. Observem tudo, sinta no corpo, experimentem, se joguem. Próximo elemento é como seria caminhar se o seu corpo fosse feito de terra. Então, observe, explora qual é a energia. De novo, como está a respiração, peso do corpo, como é pisar no chão, se eu fosse feito de terra agora. E por último, vocês vão imaginar o corpo feito de água e o corpo feito de fogo, certo? Usem a criatividade de vocês, experimentem. E é muito importante nesse exercício vocês também explorarem os níveis, que a gente sempre fala. Nível alto é quando eu estou totalmente em pé, o nível médio e o nível baixo. Coloquem bastante energia nesses exercícios de caminhada, certo? O objetivo desses exercícios que nós fizemos até aqui é trabalhar já um aquecimento, mas também começar a trabalhar a expressão corporal do ator. E agora eu vou passar algumas situações para vocês trabalharem aí em casa, para a gente explorar a expressão corporal de cada um de vocês. O primeiro exercício chama-se preso. Então é a situação de estar preso. Vocês vão imaginar um lugar, escolher um lugar para o seu personagem estar preso. Então, neste momento também a gente só vai usar mímica, não vamos usar falas. E aí você vai ao centro da cena. Então, escolham aí um lugar. Qual seria o lugar da casa de vocês para ser o palco? Você vai até o centro deste palco, ao centro da cena, e imagina, eu escolhi que eu vou estar preso dentro de um elevador. Ou eu escolhi que eu estou preso dentro de uma caixa. E aí você vai ter que desenhar este espaço. Como a gente está usando somente mímica, não está usando falas,
a gente precisa se expressar muito com o corpo. Então, deixa claro se é um espaço grande, se é um espaço pequeno, onde eu tô preso. Por quê? Porque quem está assistindo precisa entender aonde você está preso, qual é a situação. Usem muito a criatividade de vocês, muito a expressividade. Imaginem o desespero de uma pessoa presa dentro de um elevador, presa dentro de uma caixa, e coloquem isso no corpo. Tragam isso para o corpo, para a cena, de modo que tudo isso fique muito grande e muito claro para quem está assistindo. O objetivo deste exercício é trabalhar a noção de espaço, a expressão corporal, facial e também o improviso. Improvisem. Vocês vão ter que dar um fim para essa cena. Lembre-se sempre que as nossas cenas precisam ter início, meio e fim. Então, essa pessoa vai conseguir escapar? Ou essa pessoa vai ficar presa aí para sempre? Certo? Então, improvisem. O próximo exercício chama-se telefonema com emoção. Então, você vai ao centro da cena, ao centro do palco para iniciar a sua cena. E você vai pensar em uma notícia que você vai receber nesse telefonema. Então, você vai estar fazendo alguma coisa, você pode estar, sei lá, deitada no sofá assistindo televisão, e aí você recebe um telefonema. E aí vocês precisam pensar em algo. Pode ser um telefonema muito trágico, uma notícia muito triste, alguém morreu, enfim, não sei. Ou pode ser o contrário, pode ser uma notícia muito boa, a melhor notícia da sua vida, a notícia que você estava esperando receber, chegou agora nesse momento e você está muito feliz por isso. E então você vai colocar toda essa emoção, toda essa euforia, ou então toda essa tristeza, todo esse desespero no corpo, tá? A pessoa que está assistindo, ela vai perceber se é algo triste ou se é algo feliz. Nessa cena também não tem fala, tá bom? A cena vai acontecer toda em pantomima. Então, o objetivo é a gente trabalhar a expressão corporal. Então, sem falas neste momento. Coloquem no corpo a emoção. Deixem claro se é um telefonema que trouxe alegria para você ou se é um telefonema muito triste de uma notícia desesperadora. O próximo exercício chama-se É mais pesado quando está cheio. Para essa atividade, você vai pensar um objeto, um recipiente, e ele vai ser um objeto imaginário. Você não vai utilizar o objeto físico de fato na cena, somente imaginário. Então, por exemplo, vamos sugerir que você pense em um galão de água. Então, você vai entrar em cena com este galão de água, né? Demonstrando o tamanho desse objeto, o peso desse objeto. E esse galão de água, ele está vazio. Quando você entra em cena, você enche esse galão de água. E aí, como que fica? Ele fica mais pesado. Como vai ser carregar esse galão? Como vai ser andar com esse galão? Deixe muito claro, tragam para o corpo qual é o peso, qual a diferença de quando você entrou em cena com o galão vazio e agora que você está em cena com o galão totalmente cheio. Depois, você vai esvaziar esse recipiente um pouco, não tudo. E aí ficar no meio termo, como que é o galão pela metade, por exemplo. Então, sejam criativos e muito expressivos. Pensem em um recipiente, pode ser qualquer coisa, pode ser um saco. E aí você entra com o saco vazio e você enche esse saco de pedras. E aí, como é carregar esse saco cheio de pedras? Ou então você entra em cena com uma cesta imaginária. E aí você vai encher essa cesta de frutas. E aí como é andar por aí, como é desenvolver essa cena com a cesta pesada e cheia de frutas. Então sejam criativos e expressivos. Deixem muito claro para a pessoa que está assistindo. Vocês precisam sempre pensar nisso. Tem alguém me assistindo e essa pessoa precisa, de preferência, entender o que eu estou fazendo, qual a minha ação, né? Para que ela entenda o que está acontecendo no momento. O próximo exercício chama-se Receita a um Colega. Para esse exercício, para essa situação, vocês vão precisar da ajuda de alguém aí da casa de vocês. Então, vocês vão convidar alguém em casa para participar desse exercício. A pessoa não vai precisar fazer nada. Só te ouvir. Você vai pedir para que essa pessoa fique distante de você, o máximo possível aí na sua casa. Pode ser até em outro cômodo. Se distancie e aí você
vai pensar em uma receita, pode ser algo bem simples, alguma receita que você saiba fazer, ou que você lembre mais ou menos. Enfim, pense em uma receita. E aí vocês se distanciam. A pessoa vai para o quarto do lado, a pessoa vai para a sala e você está na cozinha, enfim. Se distanciam e aí você vai contar para essa pessoa qual é a sua receita. Lembrem-se, a pessoa, ela precisa te ouvir. Gritar não é falar alto. Então eu preciso projetar a minha voz. A pessoa precisa me entender, ela precisa ouvir o que eu estou falando. Então eu preciso mastigar muito bem todas as palavras e usar muito o meu corpo, usar muito a minha respiração para que ele entenda, sem que eu precise gritar. Eu não vou gritar, eu vou falar alto, eu vou projetar a minha voz para que eu seja entendida pela outra pessoa que está distante de mim, que está em um outro cômodo. Então sejam criativos, sejam expressivos, pensem em uma receita simples e conta essa receita para sua mãe, para sua avó, para o seu irmão, para quem estiver aí em casa com vocês. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa nossa série de videoaulas de teatro. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês realizem todos esses exercícios aí na casa de vocês, que vocês consigam chamar a família para participar, que vocês tenham aprendido sobre a nossa história do teatro, sobre a origem, sobre a evolução, que eu tenha trazido alguma novidade para vocês e que vocês se divirtam muito assistindo todas essas aulas e que em breve a gente possa retornar e estar de volta ao teatro, de volta à sala de aula, todo mundo juntos de novo. Um beijo para todos vocês!